Mas agora vamos falar, quando são 8 horas e 35 minutos, com o professor do curso de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental da URGS e que integra o Instituto de Pesquisa Hidráulica, o professor Anderson Ruhoff. Eu pronunciei certo o seu nome aí, professor. Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Você pronunciou certo, sim. Muito obrigado pelo convite de estar participando aqui com o Conexão Rural, Acústica FM. Então, é uma oportunidade ímpar para fazer a divulgação do nosso trabalho e voltado para aplicações na agricultura do nosso estado e também do país todo. Nós que agradecemos muito a sua atenção, agradecer também ao nosso professor Júlio Barcelos, que hoje está lá em Bagé, e que hoje também falaria no programa, mas vai falar no próximo sábado conosco, até porque também as coisas do mercado pecuário já devem estar mais definidas e nós vamos ter essa contribuição sempre valorosa dele. Mas, professor, ficamos muito orgulhosos, viu, com essa informação que chegou esta semana, dessa parceria que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul faz aí com a Agência Espacial Americana e também com o Google, nesse projeto aí, um projeto de evapotranspiração. É um nome meio complicado, né, professor? É o OpenET. Mas antes de tudo, eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Evapotranspiração, o que significa isso para a gente tentar passar aos nossos produtores esse projeto que é extremamente interessante e didático também? Exatamente. Bom, essa palavra, né, evapotranspiração, ela basicamente indica quanta água sai da superfície e entra na atmosfera. Então, é basicamente isso. Se a gente traduzisse essa informação, corresponderia à evaporação da água. Então toda a água que está no solo, toda a água que está na lavoura, por exemplo, né, ela, quando incide radiação solar, ela vai evaporar, né? Então, essa palavra indica basicamente o que evapora da superfície. Uhum. E tem a transpiração, né, porque a cultura agrícola ela faz uso da água, então é importante ter água ali, né, para a cultura se desenvolver, e essa água passa pelo cultivar e acaba gerando evaporação também, mas esse processo nós chamamos de transpiração. Uhum. Então é uma analogia ao processo de transpiração no ser humano. Então a gente transpira também, então é um processo um pouco similar, né? Então é basicamente toda a água que está evaporando da superfície, né? E esse projeto aí tem por vista medir isso aí, né, professor? Medir essa transpiração e essa evaporação que faz parte desse balanço hídrico, é isso, né? Exatamente. A evapotranspiração, ela é invisível, né? A gente não consegue enxergar. Então, quando a gente olha a lavoura, a gente não sabe, né? A gente não consegue perceber que tá evaporando água ali. E essa evaporação, ela corresponde a uma perda, né? Então, a água está saindo da lavoura. Então, é isso que tá acontecendo. Então, a ideia, né, corresponde justamente a utilizar dados de satélites, dados que são dados meteorológicos, como temperatura do ar, umidade relativa, né? São todas essas variáveis que são importantes para o produtor. A gente utiliza também essas informações para tentar detectar essa água que está evaporando. Então, como você mencionou, isso é muito importante, porque nós temos um balanço hídrico, né? Seja numa lavoura, seja numa bacia. Então, nós temos entrada de água e saída de água, né? E esse processo, por exemplo, de entrada de água pela irrigação, pela chuva, ele pode ser medido facilmente, né? Então, a gente coloca um pluviômetro do lado da lavoura, né, analisa quanto foi a lâmina de água adicionada ou irrigada, mas a perda a gente não sabe, né? E então, exatamente nesse, digamos assim, balanço de ganhos e perdas, o que nós estamos fazendo é determinar qual é a perda por evaporação, né? E essa informação, ela é crucial, porque a gente só pode gerenciar alguma coisa de forma eficiente quando a gente sabe o que
a gente ganha o que a gente perde, né? Então o saldo é muito importante, né? Então a ideia é que essa informação ela indique o que está acontecendo de forma mais detalhada na lavoura e o produtor possa tomar melhores decisões, né, sobre o processo de irrigação. Até para compensar essa perda, né, professor? Esse é o principal objetivo, né? Tem vários objetivos, né? Por exemplo, a compensação da perda, isso definitivamente pode ser executado. E a outra questão, que é muito importante também, é que muitas vezes a irrigação ela acaba acontecendo em excesso, então evitar os excessos também, né? Então, na verdade, seria uma compensação das perdas e uma redução do excesso. Então, na verdade, seria uma forma de otimizar o processo da irrigação, porque se o agricultor, por exemplo, sabe que não precisa colocar tanta água, por exemplo, ele pode diminuir o custo da produção, porque envolve questão de energia, fertilizantes, né? Então, o uso da água numa quantidade menor também é importante, né? Então, é justamente compensação e tentar redução também. Então, seria uma possibilidade de usar de forma mais adequada esse bem que é tão importante para a agricultura, né? Ô, professor, como é que se deu essa parceria? Eu estou curioso, como é que se deu esse contato aí com a Agência Espacial, com o Google também, como é que foi isso aí? Isso foi algo fantástico, eu diria assim, né? O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, onde eu trabalho, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizam, né, pesquisas na área de recursos hídricos, e eu atuo na área, né, de dados de satélite, por exemplo, né? Então esse processo todo ele é gerado a partir de dados de satélite, e nós recebemos um convite para participar, né? Isso foi ainda em 2019, né? Justamente porque eu já fazia pesquisas, né? Então as pesquisas elas vão evoluindo devagarinho com o tempo, a gente vai gerando mais resultados, e nós vamos também publicando essas informações, mostrando para a sociedade, né, para os colegas, para os outros institutos, e como nós trabalhávamos, como o nosso grupo de pesquisa trabalhava numa área muito similar, nós acabamos sendo convidados, né, para participar. E eles lançaram essa plataforma, Alex, justamente no oeste dos Estados Unidos, né? Então pega estados da Califórnia, Arizona, vários estados do oeste, e aquela é uma região que tem um grande problema de disponibilidade hídrica, né? Então eles estão sofrendo muito com secas, então tem cada vez menos água disponível. E aí essa questão, né, de, por exemplo, ocorrência de secas, diminuição da disponibilidade hídrica, fez com que eles desenvolvessem essa plataforma lá para os Estados Unidos e tentassem maximizar o uso da água na irrigação, né? Então isso envolve, eu diria assim, a NASA, né, a Agência Espacial Americana, mas envolve outras instituições de ponta, por exemplo, como o Departamento de Agricultura, universidades, né, e também empresas, né? Então tem grandes empresas que fazem irrigação, né, de culturas agrícolas com elevado valor e precisam dessa água. Então, num ambiente de escassez, né, que eles têm lá, eles acabaram gerando justamente para tentar fazer essa maximização, né? Então eles geraram um termo que seria a máxima produção agrícola com o menor custo de água, né? Então esse seria digamos assim, o objetivo deles lá. E aí, pela experiência que nós temos na mesma área, nós somos convidados a participar. E aí levamos um pouco da tecnologia brasileira, né, que nós desenvolvemos, e acabamos trazendo um pouco desse conhecimento deles também para o Brasil, né? Então é justamente quando nós estamos implantando agora uma plataforma similar, que o agricultor pode analisar quanta água ele está perdendo na lavoura. Sem dúvida. O professor, e como é que é o princípio dessa medição? É o mesmo que mede a umidade do ar? Ou é o calor? Como é que é?
É um pouquinho mais complexo, Alex, porque nós utilizamos, né, por exemplo, a chuva está indicando quanto está entrando de água ali, né? Então eu posso medir com pluviômetro. Mas a perda de água a gente não consegue enxergar, né? Então existem, por exemplo, o produtor, né, ele tem à disposição alguns equipamentos hoje para medir isso, mas são muito caros, né? Então eles custam da ordem de dezenas a centenas até de milhares de reais, de dólares, né? Muitos são equipamentos importados e muitos complexos. Isso acaba sendo inviável para um produtor conseguir fazer a gestão de todas as áreas, né, da propriedade dele. Então, essas informações elas são obtidas por satélite. Então, o que o satélite observa? Né? Ele observa basicamente a temperatura da superfície. Então, quando um local ele é irrigado, o primeiro sinal que acontece é que a temperatura da superfície, a temperatura da lavoura, ela diminui. Então a gente pode perceber, pisando na água ali ou pisando no solo do lado de fora que está seco, dá para perceber a diferença na temperatura. E aí esse efeito, né, que nós temos de queda de temperatura, né, na área irrigada é que permite que a gente consiga determinar qual é a lâmina de água que está evaporando. Então, basicamente, são dados de satélites e são modelos, né? Então, são modelos matemáticos, eu diria assim, que utilizam, né, dados que são medidos, temperatura do ar, umidade relativa, né, insolação. Então, todas essas variáveis, elas entram nesse modelo e aí, como isso tudo vem de satélites, né, a gente consegue estimar, por exemplo, para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil todo. Então, é uma tecnologia, né, que permite que a gente consiga enxergar um quadradinho, por exemplo, de 30 por 30 metros, né, 900 metros quadrados. Então, cada pontinho desses é possível de saber o que está acontecendo em termos de evaporação, né? Então é basicamente isso. E aí, professor, nós temos, eu acho que isso aí vem ao encontro também de algo que tem acontecido muito no Brasil também, até para coibir isso aí, que são essas sucessivas queimadas que tem acontecido no Cerrado, tem acontecido em várias partes do Brasil aí. Poxa, nós tivemos agora recentemente aquelas imagens que vieram de São Paulo, daquela poeira tremenda ali e tudo. Acaba tendo alguma associação, logicamente, para tentar medir isso aí, para tentar coibir. Olha, nesse local, determinado local, não tem água, a evaporação está baixa, então o risco de queimada é maior. É por aí também, né? Exatamente, é isso aí, Alex. Então, como esses dados eles cobrem toda a superfície, né, toda a superfície do Brasil, que nós estamos analisando agora, a gente consegue enxergar, né, da mesma forma que um ambiente está irrigado, se esse ambiente está seco. Né? E se ele está seco, por exemplo, ele tem um processo que nós chamamos de estresse hídrico ou estresse evaporativo. Né? Então a gente pode identificar também, não apenas, né, numa lavoura irrigada, mas uma lavoura que não é irrigada, que depende só da chuva, ela também pode ser monitorada porque a gente pode determinar se existe um estresse hídrico ou não, né? E nos ambientes naturais a mesma coisa. Então se um bioma, né, como Pantanal, por exemplo, ou Cerrado, estão muito secos, isso indica que o risco de queimada é muito grande mesmo. Então podem ser, né, realizadas tentativas, né, campanhas de redução de queimadas. E localizado, né, professor? Localizado, né? Ô, professor, o senhor falou em bioma. O bioma Pampa, por exemplo, ele é formado por várias características, né? É multirregional, né? Nós temos lugares mais quentes, nós temos lugares com mais umidade, nós temos lugar com mais vento, né? Tudo isso aí acaba influenciando para que haja uma maior ou menor evaporação, né? Exatamente. Então, cada local vai se comportar de uma maneira, né? Então, por exemplo, Camaquã, ou sul do estado, ou a fronteira oeste, vão ter características diferentes, né? Então, como a gente está observando todas essas informações, né, de uma forma muito detalhada, tudo isso entra em consideração, né? Então, a gente sabe, por exemplo, se a gente pensa assim,
né, a perda de água por evaporação na lavoura em Camaquã, por exemplo, Pelotas, né, a gente define um valor médio, por exemplo, a gente pode fazer isso, e esse não vai ser o mesmo valor, por exemplo, lá em Alegrete ou Uruguaiana, né, justamente por essas questões que o senhor falou. Então, tem todas essas peculiaridades locais, né, elas são consideradas. Então, por exemplo, aquele dia, né, que tem mais vento, então aquele dia evapora mais, né, ou que tem mais radiação solar, ou um dia que está, por exemplo, coberto com muita nuvem, então mais sol, mais evaporação, né? Ou se não tem sol, por exemplo, tem muita nuvem, tem menos evaporação. Então todas essas características do local, elas são bastante detalhadas, eu diria assim, para representar todo esse processo, né? Professor, nós temos aí algo que já ficou corriqueiro, né, no Rio Grande do Sul, que é uma estiagem pelo menos de 7 em 7 anos. Nós vivemos uma agora recentemente. Aí a gente entra na questão da climatologia, é um pouquinho mais complicado. Mas, em termos de produção, qual é a análise que o senhor faz em relação a essa administração dos recursos hídricos? A gente sabe, né, professor, que falta ainda bastante para a gente implementar aqui um sistema de irrigação secundária, que não seja só a chuva. Como é que o senhor analisa essa questão produção versus irrigação? Nesse contexto, né, que tu mencionaste, Alex, de mais, né, ocorrência de secas, às vezes elas são rápidas, né, às vezes elas causam danos muito grandes, e isso não tem ocorrido somente no sul do Brasil, né, tem acontecido também no Cerrado, né, na região central do país, e isso acaba causando perdas muito grandes na agricultura, né? E a irrigação ela vai ser fundamental para a gente conseguir manter produção de alimentos, né? Conseguir ser competitivo, eu diria assim. Então a irrigação é fundamental nesse cenário que nós temos aí projetado para o futuro, né? Então eu diria que é importantíssimo. E a questão, né, é que aí, por exemplo, se essas secas elas estão ocorrendo com mais frequência, né, ou elas ocorrem a cada intervalo, né, de alguns anos, a gente pode esperar também que possivelmente a gente vai ter uma menor disponibilidade hídrica, ou a gente vai ter água quando não precisa e quando precisa não tem. Então, a ideia, né, de implementar plataformas como essa é justamente de conseguir maximizar a produção, né, a partir da irrigação, a partir da irrigação secundária, da complementação, e diminuir os custos relacionados à água e também a outros insumos, por exemplo, né, a energia é importante, fertilizantes. Então a ideia que nós temos, né, ao lançar plataformas como essa é justamente fazer essa maximização, né, e num cenário que a gente talvez espere aí para um futuro de ocorrência de secas, como a gente tem verificado aí nos últimos anos, né, no Brasil. Até porque vai trabalhar, mais uma vez, né, localizado, com essa aferição feita em cima do mapeamento. Professor Anderson, eu gostaria que o senhor falasse sobre o Instituto de Pesquisas Hidráulicas e também um pouquinho sobre o curso de recursos hídricos e saneamento ambiental. E se o senhor me permite, deixa eu fazer aqui a citação aos pesquisadores que também estão nesse projeto com o senhor, o Leonardo Lapelt, o Bruno Comini, o Rafael Kaiser, que são alunos, né, professor de pós-graduação nesse curso. Nos fale um pouquinho sobre essas duas instâncias aí. Muito obrigado, Alex, por essa oportunidade, né? O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, ele é um instituto, então, que pertence, né, que está ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele realiza, né, atividades de ensino, então nós temos atividades de ensino em múltiplos níveis, né, graduação e pós-graduação, e ele realiza pesquisas também, né, pesquisas e atividades de extensão, então atividades voltadas para a comunidade, para os setores locais, né. Então tem desenvolvido muitas atividades, né, nos últimos 50 anos, 70 anos, sobre a questão dos recursos hídricos
no Brasil. Então, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, nós atendemos muitos, né, cursos da universidade que trabalham com a água e tem, né, lá no Instituto 2 cursos também, Engenharia Hídrica e Engenharia Ambiental, que são níveis, são em nível de graduação. Então, formam engenheiros, né, que estudam, né, as questões ambientais, os recursos hídricos, e tem tido reconhecimento ímpar, né, um grande reconhecimento na comunidade nacional pela qualidade dos profissionais que saem de lá. E, ao mesmo este também o Instituto tem um curso, que é um curso de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental, que faz, eu diria assim, pesquisas de alto nível, interações com diversos setores da sociedade, setores ambientais, setores econômicos, e atende, né, essa demanda que nós temos. Então, esses pesquisadores que você citou aí, Alex, o Leonardo, o Bruno, o Rafael, né, eles têm atuado nessa plataforma e eles integram, então, o corpo discente do programa de pós-graduação, e essas atividades, elas somente são possíveis, né, justamente com a participação, né, de professores e alunos. E eu gostaria de mencionar aqui, né, a qualidade do trabalho, né, que é realizado por eles, justamente porque é altíssimo nível. Então, puderam elaborar, né, modelos, bases de dados em parceria com instituições internacionais, né, e que a gente tem conseguido fazer isso, por exemplo, em parceria, né, com a NASA, com o Google. Então, eu fico muito feliz de ver toda a qualidade da pesquisa que eles têm realizado, né? Coisa boa ver a academia assim, né, pujante, né, firme, olhando para frente. Aí que entra, né, a importância do ensino nas nossas vidas, né? Imagina uma contribuição dessa aí, para muito tempo, para décadas, para séculos talvez. Professor, me surgiu, e eu quero ficar desde já, viu, professor, do Conexão Rural, e eu como profissional ficar à disposição de vocês aí para divulgação do trabalho, seja do Instituto, seja do curso aí também. Fiquem bem à vontade, viu, para exigir de nós espaço aí. Professor, me surgiu uma dúvida, uma curiosidade. Nós temos aqui na Lagoa dos Patos, sempre que acontecem as estiagens, geralmente, né, nós temos um sério problema de salinização da água da Lagoa dos Patos, que vem do mar, em função de que ela baixa, né? E isso acaba prejudicando, sem dúvida nenhuma, as lavouras, porque alguns pontos da Lagoa dos Patos, ela irriga as lavouras de arroz. E esse processo de monitoramento aí ajudaria a antecipar, né, futuras reduções dessa capacidade da lagoa, né, professor? Exatamente, Alex. Essa questão, por exemplo, né, de disponibilidade hídrica em reservatórios, ela pode ser monitorada, né, com essa plataforma, né? Então, não somente as lavouras, né, poderiam ser monitoradas, mas os reservatórios de água. Então, um grande reservatório como a lagoa, ou um pequeno reservatório que o produtor tem, ele pode ser monitorado também. Então a gente sabe quanta água está evaporando, né? E de fato a questão da salinidade, ela é bastante complexa e com certeza causa problemas consideráveis, né, nos processos de irrigação. Ô professor, eu queria, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor desse um pitaco aí sobre essa COP26 que acontece na Escócia a partir de amanhã. Lógico que quando a gente fala de clima, a gente fala de água, né? Mas é um momento eu acho que é um momento crítico que o mundo chega em relação a toda essa questão ambiental. O Brasil, na verdade, como o centro das discussões também no mundo, né? Mas eu tenho uma impressão, ou pelo menos uma intuição, de que serão discutidas questões bem sérias lá, e eu acho que vai sair muita decisão importante lá de Glasgow, né? Essas, por exemplo, discussões e decisões que são tomadas em eventos como a conferência entre as partes, elas são fundamentais, né?
porque a gente está numa situação, eu diria assim, bastante, né, complexa. Então a gente busca desenvolvimento econômico, mas a gente precisa também considerar a questão da sustentabilidade ambiental, né? Então essa questão ela vai permear, né? Então todas as atividades futuras, por exemplo, precisam considerar, né, a questão da sustentabilidade ambiental, seja na questão, né, do uso racional da água na agricultura, né, seja na questão do desmatamento, das queimadas. Então é fundamental, né, que a gente considere essa questão da sustentabilidade nos processos sociais e econômicos do país, né? Então é importante a gente levar em consideração, pensar, né, não somente nas questões atuais, por exemplo, mas já antecipar questões futuras, né? Então como é que vai ser nos próximos anos, né? Se vai ter disponibilidade de água, se, né, essa área desmatada ou essa área queimada ela vai fazer diferença. Então eu posso pensar, agora não vai fazer diferença nenhuma, mas talvez, né, em anos, nos próximos anos, nas próximas décadas, isso tenha um impacto muito grande, né, na redução, por exemplo, da disponibilidade hídrica, das chuvas, e isso acaba afetando, por exemplo, todo o sistema econômico, né? Então, por exemplo, menos chuva significa menos água no reservatório, então menos produção de energia hidrelétrica. E se nós temos um problema como esse, o que acontece? O que a gente está percebendo agora, né? Então, aumento das tarifas de energia. Então a gente não pode pensar, isso não afeta a sociedade, né? Então essas questões elas afetam a sociedade, né? Então acaba não afetando apenas mas vários setores, né? Inclusive, né, o cidadão que acha que isso não é importante para mim, então eu não vou dar bola, né? Então a questão da sustentabilidade, do uso adequado, né, ele é muito importante e ele vai ser fundamental, né, para os próximos anos, para as próximas décadas. Professor, estava pensando aqui, né, até em função dessa preciosidade que é a condição que a água tem para a agricultura, para a pecuária também, ela sem dúvida, ela é tratada muito bem pelo produtor rural. Agora, na cidade, nós desperdiçamos muita água, né, professor? Tem, né? O que é importante é que a gente consiga enxergar, né, toda a questão de processos integrados, eu diria assim, né? Então, é importante fazer essa minimização de perdas de água nas áreas urbanas, mas é importante também fazer a gestão, eu diria assim, adequada em toda a área, né? Toda a bacia, né? Que aí da forma, quando a gente considera todos os usuários, eu diria assim, a gente consegue ter maior disponibilidade, então recurso para todos, né? Não há dúvida disso, né? Mas me parece que essa conscientização ela começa a mudar também e oxalá que a gente consiga ver, né, a água realmente como ela merece. Professor, parabéns aí por esse projeto, por integrar, né, essa evolução aí, e mais uma vez me coloco sempre à disposição de vocês aí para a divulgação do trabalho de vocês. Muito obrigado, um bom fim de semana. Muito obrigado pela oportunidade, Alex. Espero que o pessoal tenha muito gostado, bom. Aí os ouvintes tenham gostado, né? E é muito bom poder divulgar aqui as pesquisas, né, da universidade, do instituto. Então, com certeza, né, a gente também está à disposição aí para contribuir com vocês. Então, um grande abraço, Alex. Um grande abraço. Professor Anderson Ruhoff, que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, instituto esse ligado à URGS, e que desenvolve junto com os seus parceiros aí e também com o Google e nada mais nada menos que a NASA, né? O projeto OpenET, uma plataforma que vai monitorar o nível da vaporização e da transpiração do solo e também das plantas.